Fernanda Cordeiro e a gente vai trabalhar mais uma aulinha de geometria molecular. Sou professora do Cefet e tenho trazido, algumas aulas para que vocês possam ter aí um apoio, ter uma ajuda, num estudo de um vestibular, numa aula que você faltou. Se puder dar um like, eu vou ficar feliz, tá bom? Vamos começar, a primeira parte de geometria e polaridade, em que a ideia da geometria, muita gente acha que é meio maluco, né? Assim, como é que eu sei que aquele composto tem aquela forma? Hoje a gente consegue fotografar moléculas e aquilo que antes era só uma teoria, hoje a gente vê que realmente faz sentido, né? Então a ideia da teoria da geometria molecular é fazer com que haja a menor disposição possível de repulsão entre os pares eletrônicos. Então, quanto mais distante um par eletrônico estiver do outro par eletrônico, maior a probabilidade daquele composto se tornar estável. Então, a ideia dessa geometria é tentar afastar os pares de elétron para que eles se tornem o menos repulsivos um em relação ao outro, tá? Essa é a ideia. E aí a gente, quando faz essa repulsão, quando a gente diminui essa repulsão, porque quanto maior a repulsão, maior a rejeição de um grupo pelo outro, então quando você diminui essa repulsão, você aumenta a estabilidade do composto. A estabilidade do composto fica mais adequada. E aí tem várias geometrias, O número, aqui eu botei algumas, nem coloquei todas, mas para o ensino médio a gente acaba não vendo todas. Eu até vou falar um pouquinho de outras geometrias que não são as clássicas, para que vocês tenham ideia da existência delas, mas a gente vai trabalhar com algumas que são importantes para o ensino médio. Então aí tem o nome de algumas geometrias. Como é que eu vou identificar essa geometria? Eu preciso identificar quem é o átomo central, eu preciso identificar quais os átomos que estão em volta do átomo central e se em volta desse átomo central tem algum par de elétrons disponíveis, que quem assistiu minha aula de ligação covalente, eu fiz vários compostos, eu montei vários compostos covalentes com vocês e falei muito claramente, gente, fica atento a esses pares, que esses pares não ligantes vão fazer toda a diferença na geometria do composto. Então, aqueles pares que, se você não viu a aula de ligações, dá uma olhadinha, porque eu resolvi muitas questões. Eu resolvi montei muitos compostos. E aí eu marquei lá para vocês, gente, esses dois pares, ou esse par que está sobrando no elemento central vai ser bastante importante. Bom, nessa teoria dos pares, a gente vai contar elementos que fazem ligação e vai contar os pares não ligantes, as nuvens eletrônicas não ligantes. Todos eles são importantes para a organização desse composto, tá? E aí a ideia é o seguinte, a gente vai tentar angular esses caras de maneira a molécula ficar o mais simétrica possível. Quanto mais simétrica for a estrutura, quanto mais organizada for a estrutura, provavelmente ela vai ser mais estável. Fê, por que você está falando provavelmente? Eu falo provavelmente porque, por mais que a gente fale que é uma estrutura mais estável, existem outras formas do composto se colocar na natureza, que não é uma coisa engessada, mas a gente estuda a probabilidade maior, quer dizer, a maior chance dele conseguir ser encontrado na natureza daquela forma. Então, vamos começar pelas formas geométricas. E aí a gente vai normalmente ter uma ordem, Fazer o que eu fiz na aula de ligações. Contar o número de elétrons total. Se tiver uma carga, eu tenho que colocar ou tirar elétron. Se ela for um cátion, eu vou tirar elétron. Se ela for um ânion, eu vou colocar elétron nela para somar o número de elétrons total. Vou identificar quem é o átomo central. Vou identificar qual é o átomo que vai ficar gerindo todas as outras ligações. Vou contar os elétrons da camada de valência dos átomos não ligantes. Então, eu preciso saber quem é que está fazendo as ligações, eu preciso saber quem é que está somando com o número de elétrons. Eu preciso fazer isso em pares, Normalmente, os elétrons andam aos pares.
Então é muito importante você estar ligado, como eu fiz, de novo, vou voltar. Quem não assistiu essa aula de ligações, gente, é muito importante, tá? Aula de ligações para você entender como é que faz a geometria. Então entender essa contagem dos elétrons, que eu vou dividir isso em pares. E aí, basicamente, para o ensino médio, né, para quem é só do ensino médio, isso aqui, se você sabe isso aqui já é bastante relevante. Eu botei até, inclusive, várias opções aqui, né, várias possibilidades de compostos para você entender essa geometria. Então, olha só, basicamente, quando eu tenho um único par de elétrons, ligante, né, um único par, só tenho um par. E aqui, toda vez que eu falar em par, gente, eu tô me referindo a ligações sigma, tá? Se houver ligações pi, presta atenção nisso, que isso é importante. Se e quando há ligação pi não é responsável pela geometria, tá? Então, quando eu falo número de pares, é número de pares em ligações sigma. Número de pares em ligações pi tá fora da geometria, ele não faz parte da geometria. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o CO, ele tem uma tripla ligação, mas só uma ligação é sigma. Então, só uma ligação, só um par é responsável por essa geometria linear dele. Mas também com dois átomos, né, gente? Você não tem o que fazer. Uma linha reta. Um átomo do lado do outro átomo. Então, qualquer molécula que tenha dois átomos, você não tem muito para onde ajudar. Dois átomos, uma linha reta, aí não tem hibridação, porque eu não tenho átomo central, nenhum deles aqui está no centro, né? A angulação é de 180 e a estrutura fica basicamente assim, né? Bem tranquilo, com dois átomos não tem muito o que fazer. Lembrando que alguns desses elementos aqui, como é o caso do N2, que é uma ligação tripla, como é o caso do O2, que tem uma ligação dupla, as pis não fazem parte desse processo. Aqui eu tenho dois pares de sigma, ela também vai ser linear, e aí podendo ter dupla ou não, no caso do CO2 tem dupla, o SiO2 tem dupla, o BH2 não tem dupla, o BSL2 não tem dupla. Mas você vê que tanto eles são lineares, quanto a hibridação do grupo, né, no caso aqui do elemento central, carbono, silício, chumbo, berílio, a hibridação deles é uma hibridação SP. Eu já ensinei hibridação também. Quem não assistiu a aula de hibridação, vai lá, tem uma aulinha falando de hibridação. Angulação é de 180. E aí eu tenho duas nuvens sigma, nenhum par sobrando no elemento central, tá? Nenhum par sobra aqui no elemento central. E aí eu vou para três pares sigma, tá? Então ele é trigonal plano, a hibridação do composto é SP2, a angulação é 120. E aqui, ó, três pares sigma. Fez, se tiver dupla não conta. Eu vou mostrar aqui situações em que eu tenho dupla e situações que eu não tenho. Por exemplo, o BF3, o boro fica no meio, os três átomos de flúor em volta, não sobra nenhum par de elétrons, ok? Não tem nenhum par sobrando. E ele não tem ligação pi, é tudo ligação sigma. O carbonato, que é o CO3-2, ele tem uma ligação dupla. Se você montar essa estrutura, e eu montei, né? Eu montei, na verdade, o ácido carbônico, mas é só tirar os hidrogênios que ele vira o carbonato. Eu montei lá e ele tem uma dupla ligação. Mas como eu falei, ele tem três sigmas, o carbono ali tá ligado a três sigmas e uma pi. A pi não conta para a hibridação. Vou falar isso 300 vezes. A pi não conta para a hibridação, só a sigma. O NO3 também tem uma pi, o SO3 também tem pi. Então, o BF3 não tem pi, os outros têm pi, mas o que eles têm em comum? Um átomo central, boro, carbono, nitrogênio e enxofre, fica aqui no centro. Esses outros elementos, que no caso o flúor e o oxigênio, ficam nas pontas. Não sobra par no elemento central. Os três pares estão ocupados com átomos, ok? Com ou sem pi. Outro que também tem três átomos, tá? Tem três pares, perdão. Tem três pares. Só que não tem três átomos em volta do elemento central. Eu tenho o elemento central mais dois átomos. Mas o número de pares continua o mesmo. Ele continua sendo SP2, ele continua tendo uma angulação de aproximadamente 120 graus. Mas olha só, eu tenho aqui as três nuvens igual a essa, com uma diferença. Eu aqui tenho três átomos, então você vê, ó, flúor, 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 ou então esse aqui, oxigênio, oxigênio, oxigênio. E aqui eu tenho, por exemplo,
3 oxigênios ao todo. Um deles vai estar aqui no átomo central, 2 oxigênios vão estar aqui nas pontas. E aqui na frente, o que vai ser isso aqui? É um par que não está ligando. De novo, volta à aula de ligação. Olha lá na aula de ligação para você ver o que é par não ligante, tá? Então, esse parzinho não ligante, ele é responsável por empurrar essas ligações e fazer com que ela seja angular. Ele tem a mesma estrutura de base, você vê que tem aqui, eles são muito parecidos aqui. Por que então não posso chamar esse aqui de baixo de trigonal plano se o básico é o mesmo? Eu não posso chamar de trigonal plano porque aqui, ó, não são 3 átomos. Eu tenho 2 átomos e um par sem átomo nenhum, um par sobrando, um par não ligante no elemento central. E aí toda vez que eu tiver um átomo central, 2 átomos em volta e um par não ligante, ela é angular. Tetraédrico, ela tem, além dos 4 pares, todo mundo ocupado com átomo. Então, tem aqui CH4, CBr4, SiH4, todos eles, né, com ligações simples. O PO4-3, que é um ânion, ele tem uma dupla ligação e a dupla não interfere, a ligação pi não interfere nessa ligação. Eu tenho o SO4, que tem 2 pis, também não interfere. O ClO4, que só tem ligação simples, mas todos eles têm uma coisa em comum. Um átomo central, no caso carbono, silício, fósforo, enxofre e cloro, fica aqui no centro, e os 4 átomos em volta. Não sobra nenhum par no elemento central que não esteja fazendo ligação. Todos os pares do elemento central estão ligando, tá? De novo, pela milionésima vez, a pi não conta. Ó, de novo 4 átomos, só que ela agora muda de nome, ela é piramidal. A estrutura de base é a mesma, você vê que a base é igualzinha, isso aqui é uma base. Qual a diferença entre uma tetraédrica e uma piramidal? Que na tetraédrica, as 4 pontas estão ocupadas com átomo. Na piramidal, eu tenho 3 pontas ocupadas com átomo e uma ponta ocupada com par disponível. Então, tanto o nitrogênio quanto o fósforo, quanto o cloro aqui fazem parte desse mesmo grupo. Tá todo mundo fazendo ligação simples. Então, eu tenho aqui nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um par que não tá ligando com ninguém. Fósforo aqui no meio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e um par que não tá ligando com ninguém. A gente vai chamá-la de piramidal. E ela vai ser angular quando eu tiver os mesmos 4 pares e aqui, né, desses 4 pares, 2 são átomos e 2 são pares não ligantes, que é o caso da água. Eu tenho um par, outro par, um oxigênio, outro oxigênio. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, eu tenho 4 pares, só que 2 são átomos e 2 são pares não ligantes. Aqui o átomo central é o oxigênio, aqui também é o oxigênio, aqui é o enxofre, aqui é o selênio, aqui é o telúrio, tá? Todos eles são parecidos, todos eles têm a mesma geometria. Então, presta atenção que angular a gente tem 2 tipos de angular. A gente tem um angular que são o átomo central, 2 átomos em separado e um par eletrônico, e o angular que são 4 nuvens, sendo um átomo central, 2 átomos ligantes e 2 nuvens não ligantes. Então, fica atento que angular podem ser 2 tipos, tá? Os outros aqui eu só vou apresentar. Lembra que eu falei que existem hibridações sp3, sp3d2? E aí geram outras geometrias que para o ensino médio não é muito importante, mas que é bom que vocês saibam que existe. Então, por exemplo, a bipirâmide, ela tem um átomo central e 5 átomos em volta. Então, são esses casos aqui. A gente tem uma geometria que tem um nome peculiar, né? Gangorra. É como se aqui fossem os pezinhos da gangorra e aqui ficasse uma criança em cada lado. Consegue imaginar? Aqui os pezinhos assim da gangorra e uma criança de cada lado brincando assim. Na verdade, ela tem 5 pares também, só que 4 são átomos e um é um par não ligante. A forma T, literalmente, aqui ó, isso aqui é um T, ó. A perna compridinha do T e a pontinha do T, né? Eu tenho 5 pares, 3 são átomos, 2 são pares não ligantes. E tem o linear, que provavelmente vocês não vão trabalhar, mas é legal que vocês saibam que existe. Onde eu tenho total de 5 pares, mas são 3 átomos, o átomo central mais 2 átomos e 3 pares não ligantes, tá? Tudo isso aqui tem hibridação sp3d, todos eles têm angulações que são variáveis, não precisa decorar isso.
É só mesmo uma apresentação, só para você saber que existem outras geometrias. Aqui SP3D2, ela ainda gera outras geometrias, né? Quando eu tenho 6 átomos além do átomo central, 6 nuvens, né? Além do átomo central, eu tenho uma estrutura octaédrica. Essa é a mais estável de todas. Depois, se eu tenho 6 nuvens, sendo 5 átomos e uma nuvem não ligante, mas são 6 ao todo, né? Eu fico com uma base quadrada, então você imagina um quadradinho e um átomo aqui em cima, e aí ele fica como se fosse uma pirâmide do Egito, saca? É uma pirâmide de base quadrada, parece uma pirâmide do Egito. E esse parzinho fica embaixo, mas o par a gente não conta para geometria, então isso aqui parece uma pirâmidezinha de base quadrada. Já quando eu tenho 6 pares, 4 são átomos ligantes, o átomo central, e 2 pares, ele fica um quadradão, que aí fica um par em cima, um par embaixo, mas a geometria mesmo fica um elemento no meio e nas pontas de um quadrado os 4 elementos, né? Então o elemento central, por exemplo, aqui é o xenônio, e aí fica um átomo de flúor aqui, um aqui, fazendo um quadradinho, uma base quadradinha. Outra geometria T, olha o Tzinho aqui, ele tá deitadinho, isso aqui é a parte de cima do T e aqui a perninha do T. Então eu tenho 6 nuvens, mas ao todo mesmo eu tenho o átomo central, que é o xenônio, 3 átomos de flúor, que são esses verdinhos, e sobram 3 pares não ligantes. E um último linear, que são 6 nuvens ao todo, onde eu tenho xenônio aqui no meio, os 2 átomos de flúor nas pontas do linear, e onde seria aquela parte quadrada, né, onde seria a base quadradinha aqui, ó, essa basezinha quadrada, eu vou ter 4 pares não ligantes, tá? Mas volto a falar, SP3D e SP3D2 é importante você saber que existe, já apareceu no Enem, essa organização SP3 e SP3D2 não era a resposta, mas já apareceu como opção do Enem. Essas aqui são as importantes, né? Você tem que saber quando uma estrutura é linear, quando ela é linear com 2 átomos, quando ela é linear com 3 átomos, quando ela é trigonal, quando ela é angular, quando ela é tetraédrica, quando ela é piramidal, tá? Essas estruturas aqui realmente são importantes, você precisa saber, precisa conhecer. Então, assim, se você tiver dúvida no que estudar, aquele primeiro quadrinho dos 3 é o mais importante. E aí a gente vai fazer umas aplicações, né? A gente vai mostrar algumas geometrias importantes, mostrar como é que elas se organizam. Então, HCl, eu vou mostrar o passo a passo. Aqui está a estrutura do HCl, lembrando que o hidrogênio tem 1 elétron, cloro tem 7, ele fica com 8, estabiliza hidrogênio com dueto e cloro com octeto. E aí essa estrutura, esses pares aqui não interessam, porque esse cara não tem átomo central, tá? Então só interessa quando ele tem átomo central, com 2 átomos não tem nenhuma importância. O CO2, ele também é linear, mas ele é linear diferente, porque ele tem 3 átomos, então ele tem um átomo central. O que ele não tem aqui é par sobrando, tá? Não existe par sobrando nem em cima nem embaixo. Como eu falei com vocês, a ligação π não interessa, então aqui na dupla ligação eu tenho uma sigma e uma π. Aqui na dupla ligação uma sigma e uma π, só me interessa a sigma. Então eu tenho uma sigma para um lado, uma sigma para o outro, por isso que a gente conta 2 pares. Os elementos que estão aqui fora, os elétrons não ligantes não interessam, me interessam se eu tivesse elétron não ligante aqui no meio, isso faria diferença. Aqui no formol a gente já tem uma outra estrutura, onde eu tenho carbono, 3 pares sigma, então um par sigma aqui com hidrogênio, um par sigma aqui com hidrogênio, e aqui na dupla é uma sigma e uma π, a π não conta, então eu estou contando 3 pares sigma, por isso ele é um triângulo arrumadinho, então ela é trigonal plana. O SO2, ele vai ter o enxofre como átomo central, os oxigênios, né, fazendo ligações aqui com ele, e vai ter ligação π, como a gente pode ver aqui. Mas o que é que interessa aqui? Eu tenho 3 pares sigma. Eu tenho um par sigma aqui, um par sigma aqui, que até nem saiu as bolinhas da π. Mas enfim, eu tenho, né, nas ligações uma sigma, aqui uma sigma e uma π, e um par não ligante. Esse par não ligante acaba ocupando o espaço que seria uma ponta de um tetraedro, né? Ocuparia a ponta de uma estrutura tetraédrica. E aí eu tenho uma estrutura angular.
Não pode esquecer que aqui ela não aparece, mas esse parzinho não ligante está ocupando a ponta do triângulo aqui. O CH4, ele é tetraédrico, 4 ligações sigma, molezinha, né? Então, ele monta a estrutura em cima de um tetraedro, aqui tá a base dele, a base tetraédrica. Então, ele fica com as 4 ligações sigma arrumadinhas num tetraedro. O NH3, a base é a mesma, ó, a base tetraédrica é a mesma, só que no lugar desse hidrogênio aqui, eu não tenho esse hidrogênio, eu tenho um par de elétrons. Esse par de elétrons não ligantes aqui está no lugar desse hidrogênio. E aí, como o par de elétrons a gente não conta para geometria, ela acaba se tornando piramidal, mas a base dela é a mesma, ó, a base é de um tetraedro. A geometria não é tetraédrica, a base é um tetraedro, a geometria dela é piramidal. Então, aqui está a geometria piramidal e aqui está a base na qual ela é arrumada. Por isso que eles têm a mesma hibridação. Tanto o carbono quanto o nitrogênio aqui tem hibridação sp3, porque a hibridação é a base. Então, a base aqui é um tetraedro, a base aqui é um tetraedro. Só que o par de elétrons que está aqui em cima, escondidinho, ele não conta na geometria, por isso que ela é chamada de piramidal. A água, ela tem a mesma base anterior, ó. Aqui tem 4 nuvens, aqui tem 4 nuvens, aqui também tem 4 nuvens. Só que a diferença é que são 4 nuvens com 4 átomos. Aqui eu tenho 4 nuvens, só que átomos são só 3. Aqui eu tenho 4 nuvens, mas átomos são só 2. Então, um parzinho que está aqui está no lugar que seria desse hidrogênio. E o outro parzinho que está aqui está no lugar que seria desse hidrogêniozinho aqui. E todos eles, tanto o oxigênio, quanto o carbono, quanto o nitrogênio, tem hibridação sp3, porque a base tetraédrica é igual para todo mundo. Então, galera, a gente pode falar da polaridade das ligações. Então, tem uma ligação que é polar. A ligação polar é quando eu tenho 2 elementos diferentes e aí a diferença de eletronegatividade acontece. Então, hidrogênio, cloro, carbono, oxigênio, né? Aqui também, né? Hidrogênio com cloro. E uma ligação que não é polar quando não tem diferença de eletronegatividade. Então, H com H não tem diferença, cloro com cloro, né? Então, eu tenho ligações polares e ligações apolares. No meio disso, a gente vai ter análise vetorial. Tem algumas coisas que vão facilitar a tua vida. Então, tetraedro, é bem fácil saber quando ele é polar e quando ele é apolar. Vou dar a dica. Toda vez que o tetraedro for com as 4 pontas iguais, ele é apolar. Toda vez que uma ou mais pontas for diferente, ele é polar. Mole assim. Então, quando eu analiso aqui os vetores, eu vou ver que esses vetores conseguem se cancelar. Mas isso não precisa só fazer análise vetorial, tá? Você pode simplesmente, observar os ligantes. Então, notou que uma molécula é tetraédrica. Eu identifiquei que essa molécula é tetraédrica. Todos os ligantes dele são iguaizinhos. E ela não é um íon, claro que se for íon, galera, ela já é polar, porque é íon, tá? Então, carbonato, sulfato, fosfato, amônio, aí é íon, é polar, porque é íon. Mas se é uma molécula que não tem carga, né? Uma molécula nula, e aí eu olho o tetraedro e todos os lados dele são iguais, ele vai ser apolar sempre. Então, CH4, CCl4, CBr4, CI4... né, SiH4. Então, os 4 ligantes são iguaizinhos e ela não tem carga, tá? Não existe carga. Então, você já sabe que os vetores vão se anular e que a molécula é apolar. Aqui, linear, os 2 lados são iguais. Também é o mesmo caso. Ela é linear e um lado é igualzinho ao outro. Eles vão se anular. Esse vetor vai anular esse vetor. Então, a molécula também é apolar. Aqui é piramidal. A piramidal, cara, não precisa nem pensar. Identificou que uma molécula é piramidal, ela vai ser polar. Não tem como anular vetor em molécula piramidal, tá? Não existe como. Então, se você entendeu que a molécula é piramidal, automaticamente você já disse que ela é polar, tá? Aqui, ela tem 3 átomos também, como aqui, também tem 3 átomos, mas olha a diferença. Eu tenho carbono e as pontas são iguais com oxigênio. Aqui eu tenho carbono, mas as pontas são diferentes. Então, aqui eu não tenho como anular o vetor. O nitrogênio é mais forte que o carbono, puxo o elétron para ele. E o carbono é mais forte que o hidrogênio, puxo o elétron para ele. Eu não tenho como anular esse vetor. Então, são parecidas, porque as duas são lineares,
né? Só que os ligantes diferentes fazem com que uma seja apolar e a outra seja polar. Uma dica: quanto mais simétrica a molécula, maior a chance dela ser apolar, tá? Ó, aqui outra molécula tetraédrica com as 4 pontas iguaizinhas, então também os vetores se anulam, tá? Aqui comparativo, ó, tô fazendo uma comparação. As duas são tetraédricas. Aqui as 4 pontas são iguais. Esse primeiro metano a gente já viu que ele é apolar. E aí comparado a esse, o hidrogênio tem a ligação puxada para o carbono, o hidrogênio tem a ligação puxada para o carbono, e o cloro é mais forte que o carbono, acaba puxando as ligações, então eu tenho um vetor no sentido do cloro. E aí, de novo, preciso ficar fazendo análise vetorial? Não, já falei que não precisa. Viu que ela é tetraédrica, viu que os 4 lados são iguais, como é o caso do tetracloreto de carbono ou do metano, apolar. Viu que uma ponta ou mais são diferentes, ele é polar. E aí fica mais fácil. A água e qualquer composto angular, assim como piramidal, pensou que ele é piramidal, ele é polar. Pensou que ele é angular, ele é polar. Num angular eu não tenho como fechar os vetores para anular. Não tem. Não dá para anular vetor em angular nem em piramidal. Então, pensou que ela é angular, você já sabe que ela vai ser polar, tá bom? Bom, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma aula rapidinha, né? E eu espero que dê tudo certo. Eu botei bastante exemplos aí pra vocês. Botei uma tabelinha cheia de exemplos. Eu espero que você goste. Se gostou, deixa o like. Se quiser, pode compartilhar para poder dar uma ajudinha pros colegas, tá bom? Beijo! Nos vemos na próxima.